Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, toda quinta-feira nós estudamos um livro da ideia antitrinitária ou Deus unitário, tá bom? E hoje estamos no 17º estudo com o tema Saúde da Bíblia. Esse aqui é o material do qual eu estou mostrando o estudo para vocês a pedido de um inscrito do canal, tá bom? Se você deseja esse material, você pode mandar mensagem para o e-mail que está aparecendo agora, para que eu possa disponibilizar totalmente gratuito, tá bom? Não somente esse, mas também outros materiais. Mas antes de iniciarmos, eu vou deixar bem claro aqui que esse canal não crê que Ellen White é uma profetisa. Nós não cremos que Ellen White é uma profetisa. Inclusive, nós desmascaramos Ellen White. E tudo que é postado no canal em pregação está na Bíblia, tá bom? Então, se você tem uma opinião, um conceito diferente do que é mostrado aqui, nós não temos nada contra. Mas o canal segue apenas a Bíblia e somente a Bíblia. Nada mais e nada menos. Vamos começar. Primeira pergunta. Quando o ser humano foi criado, que alimentos foram indicados por Deus? Gênesis 1:29 diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria naquele momento o alimento do ser humano é fruto e semente. Fruto, legume, semente. Então, quando Deus criou o homem, essa foi a ideia original do alimento que Deus nos deu, tá bom? Abrindo um parêntese aqui, algumas religiões ou igrejas ou denominações têm a ideia errônea que para ser salvo ou para ser mais usado por Deus tem que ser vegetariano ou vegano. Isso não existe na Bíblia. Essa história de que para ser salvo tem que ser vegetariano, quem é vegetariano tem mais Espírito Santo, é mais usado por Deus, isso não existe na Bíblia. A pessoa tirou de algum livro, de algum outro livro, da Bíblia não. Inclusive, muitos acreditam que essa ideia vem do budismo, tá bom? Vamos continuar. Segunda pergunta. Quando foi permitido ao homem comer carne? Gênesis 9:1 e 9:3 dizem assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde. Então Deus aqui, depois do dilúvio, pós-dilúvio, Deus dá os animais como mantimento, assim como ele havia dado a erva verde. E Gênesis 9:4 e Gênesis 7:2 diz assim: A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, nós não podemos comer a carne com sangue. E Gênesis 7:2 diz assim: De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. O macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. O que está dizendo? Que a lei de alimentação de animais limpos e imundos já existia na época de Noé. E muitas pessoas hoje chamam, essa lei foi abolida. Ela não foi abolida, porque nós percebemos que isso foi dado a Noé. E nesse período não existia Moisés, nem judeu. Tá? Então Deus permitiu o ser humano comer carne? Sim. É todo animal? Não. Mas algumas pessoas dizem que é só orar pelo alimento que ele está limpo. A Bíblia não diz nada disso. Cuidado com essas falácias, cuidado com essas falsas doutrinas, cuidado com essa teologia aí que não é bíblica. Muitas vezes a teologia chama a Bíblia de mentirosa. Próxima pergunta. Que duas características dos animais limpos foram indicadas por Deus? Aqui seriam os quadrúpedes, os animais de 4 patas. Um exemplo, o gato, o cachorro, o boi, a ovelha, o carneiro. Diz assim, Levítico 11:3. Dentre os animais, tudo que tem unha fendida e fenda das unhas se divide em duas e rumina, dele comereis. Então, se é um animal quadrúpede, de 4 patas, ele tem que ter unha fendida, dividido em duas e ruminar. Se o animal faz isso, ele é considerado limpo. Pode comer. Se ele não faz, ele é imundo.
Deuteronômio 14:5 e 14:6 diz assim: o veado e a corça e o búfalo, a cabra, a montês, o texugo e a camurça e o gamo. Todo animal que tem unha fendida, dividida em duas, que rumina, entre os animais, aquilo comereis. Então, esses aqui são alguns exemplos que Deus está dizendo ao seu povo que pode comer. Tá? Vamos continuar. Deuteronômio 14:7, 14:8. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundo vos serão. Nem o porco, porque tem uma unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne deles, e não tocareis nos seus cadáveres. Muitas pessoas acham que isso aqui só é para judeu, e não é. Porque Noé, lá em Noé, em Gênesis 7, Deus coloca 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Por quê? Para que Noé pudesse alimentar dos animais limpos. Então, se a Bíblia diz que o porco é imundo, então se você come o porco, você comete imundice, ponto final. Não tem opinião. Eu sou cristão e vou obedecer a Bíblia. Eu decidi obedecer. E você? Vamos continuar. Próxima pergunta. Quais as duas características dos peixes limpos, ou seja, aqueles que podem ser comidos? Deuteronômio 14:9. Isso comereis de tudo que é nas águas. Tudo que tem barbatana e escamas comereis. Então, todo peixe na água que tem barbatana e escama pode comer. E o resto não pode. Mas você tem que entender. Não, Deus não quer sua opinião. Deus quer sua obediência. O problema hoje da teologia é botar opinião onde não tem opinião. Assim como os cristãos também fazem. Alguns, né? Bem claro isso. Próxima pergunta. A Bíblia aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Uma outra coisa, bebida forte na Bíblia não é café, bebida forte na Bíblia não é refrigerante, esqueçam isso. A pessoa que diz que bebida forte é café, é refrigerante, é chá, ela não conhece a Bíblia. Ela não conhece nada do Evangelho. Ela pode conhecer de teologia, regras da igreja que ela tem, ou de onde frequenta. Mas bebida forte na Bíblia é tudo que contém álcool. Nunca esqueçam disso. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho esquente. Ai, né? Olha o ai, bem claro aí. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o cristão pode consumir bebida alcoólica? Não. Ah, mas a Bíblia não diz diretamente isso. Irmãos, por favor, nós não somos crianças. Não podemos procurar desculpa para o pecado. Não é não. Ai daquele. Então, quando a pessoa bebe, não é sábia, ai daquele que fazer isso e não vos embriagueis. Não tome. Ponto. Próxima pergunta. Qual o fim dos que comem e bebem aquilo que Deus proibiu? Olha que coisa interessante. Isaías 66:17. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros. Os que comem carne de porco e a abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Cuidado! A escolha do alimento, ou seja, se você obedece a Deus ou não. Se você não consegue obedecer a Deus nem no alimento, nem na vestimenta, então alguma coisa está incompleto aí. Tome muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. O que devemos ter em mente em tudo o que fazemos, inclusive no comendo bebê? 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nossas ações, até na alimentação, também é para que Deus seja glorificado. Está aqui escrito no Novo Testamento. Então perceba que até nisso nós temos que glorificar Deus. O que que a Bíblia diz sobre tal alimento? O que que a Bíblia diz sobre tal bebida? É isso. A Bíblia é nossa regra de fé. A opinião e o achismo deixa de lado. Enquanto os irmãos continuarem vivendo o achismo, eu acho, eu penso, dá para se entender. Não, mas não é bem assim essas desculpas para pecar?
ou para desobedecer a Deus, fica difícil. Próxima pergunta. Qual é o principal motivo por que devemos cuidar da saúde? 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 3, 16 e 17 dizem assim: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que ele está dizendo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu não sou de mim mesmo. Então, se eu não sou de mim mesmo, ou nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, devemos seguir o que Deus está mandando. Se a pessoa é cristã, a Bíblia mostra, eu não acho que seja assim, então você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Se você está sendo guiado por qualquer outra coisa. Cuidado, irmãos. Cuidado com esses achismos. Próxima pergunta. Por que devemos glorificar a Deus em nosso corpo? 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É isso. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e assim nós devemos glorificar ao único Deus através também do nosso corpo. Por isso que tatuagem, piercing, todas essas marcas não glorificam a Deus. Próxima pergunta. Como devemos apresentar nosso corpo a Deus? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se a pessoa é cristã, ela não apresenta o corpo dela de maneira viva, como sacrifício vivo, santo e agradável, ele não está cultuando a Deus com a razão. Ele está cultuando a Deus pela metade. Ou pior, ele acha que está cultuando a Deus e está cultuando outra coisa. Próxima pergunta. Qual é o desejo de Deus quanto à nossa saúde? 3 João, não tem capítulo, mas eu coloquei aqui para ficar mais organizado. Capítulo 1, versículo 2 diz assim, ou 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, todas essas regras de Deus de alimentação é para que nós tenhamos saúde. Você quer ver um exemplo? Fecha a Bíblia. Fechamos a Bíblia. Quando você vai fazer uma operação, quando você está no pós-operatório, quando você está doente, qual é o primeiro animal que o médico corta? Não coma porco. Isso é um exemplo. Não coma caranguejo, não coma lula, não coma isso. Por quê? Porque fazem mal à saúde. Pronto. Entendeu? Só pesquisar um pouco mais. Nossa última pergunta, assim no resumo. O que devemos fazer para ter saúde? Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O que ele está dizendo? Que as suas ações não vão gerar o que você planta, você colhe. Então, o que você plantar não vai gerar nada que possa tirar a sua saúde. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Um ósculo santo a todos.